Meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje eu senti de Deus de contar um pouco do meu testemunho, para glorificar o nome do Senhor e para edificar a vida de alguns irmãos. No ano de 2018, eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus e eu visitava algumas igrejas. E ao chegar nessas igrejas, Deus ele sempre usava alguns servos dele ali para dizer que tinha uma grande obra comigo, que ia me levar em vários lugares e que através da minha vida ia ganhar muitas almas para o Senhor Jesus. Então eu lia a palavra de Deus ali e me preparava para que essas profecias viessem se cumprir em mim. Mas quando tinha 2 anos que eu estava servindo ao Senhor, eu contraí uma tuberculose e demorei muito para descobrir, para iniciar o tratamento. E quase todos os dias eu colocava muito sangue pela boca e ao descobrir eu iniciei o tratamento. E quando eu comecei a fazer o tratamento, eu parei com 3 meses. O tratamento que era para ser 6 meses, eu só fiz 3 porque teve uma gastrite em mim e eu não conseguia mais tomar o remédio, porque doía muito e eu tinha que ir para a UPA para tomar remédio para parar essa dor. Então eu tive que parar o tratamento e os médicos falaram para mim que se eu parasse com 3 meses eu iria morrer, porque o tratamento é 6 meses. Então eu chamei a minha mãe, muito triste, chamei minha esposa e falei para elas que eu ia parar de tomar o remédio porque eu não conseguia mais tomar. Então eu fiz uma oração a Deus e disse: Senhor, se tu não tem mais nada comigo, me prepara e me leva, porque eu sei que eu vou para o céu, vou estar com o Senhor Jesus. Então, certa vez eu dormi e tive um sonho, e nesse sonho o Senhor Jesus ele permitia que eu parasse de tomar esse remédio, porque eu não iria morrer. Então eu parei de tomar esse remédio e, para a glória de Deus, eu estou vivo. O homem falou que eu ia morrer, mas Deus falou que eu ia viver. A última palavra vem de Deus, a última palavra vem do Senhor. Para a glória do Senhor Jesus Cristo, eu estou vivo. Mas, por causa que demorou muito descobrir para mim iniciar o tratamento, prejudicou muito meus pulmões, de modo que eu passei 1 ano quase sem poder falar, não conseguia falar, não conseguia banhar, minha esposa que me banhava, não conseguia escovar o dente, ela que escovava os dentes. Ela foi uma guerreira, sempre esteve do meu lado, me ajudou, assim como minha mãe. Louvado seja o nome do Senhor. E alguns parentes meus também, que sempre esteve comigo ali, me ajudando. Então eu louvo a Deus por tudo isso. Então, por eu tomar muito remédio, porque eu sentia muitas dores no meu tórax, eu contraí pedra na vesícula. E eu tive que passar por essa cirurgia, depois de 4 anos que eu tinha me recuperado da tuberculose. Então eu fui fazer a primeira cirurgia. Foi feita, fui para casa e com 40 dias ainda não estava bom. E a gente sabe que cirurgia de pedra na vesícula, 30 dias a pessoa já está bem melhor, já está fazendo as coisas tudo normal. E eu com 40 dias não estava bom. Tive que voltar para o hospital para fazer exame. Quando fez o exame, constatou que tinha um líquido na minha barriga, tinha sangue na minha barriga já há mais de 1 mês. E para a glória de Deus, nunca sequer um dia, durante esses 40 dias, me deu febre, nem infecção teve em mim. Era a mão de Deus me guardando, me protegendo, porque Deus ele fez uma promessa para mim, e a promessa ainda não tinha se cumprida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então eu tive que passar pela segunda cirurgia. Fizeram a segunda cirurgia, voltei para casa e estava me recuperando. Com 30 dias eu ainda não estava bem novamente, então eu tive que voltar, fazer de novo o exame e constataram que o erro não tinha sido corrigido. Tive que passar pela terceira cirurgia em menos de 4 meses. Estava sofrendo muito. E todas as vezes eu falava para Deus: Senhor, se não tem mais nada comigo, porque eu estava sofrendo muito, irmão. No momento da angústia, da dor, a gente pede. E eu pedia para Deus: Senhor, não tem mais nada comigo, Senhor. Me prepara, me leva. Consola o coração da minha mãe, consola o coração dos meus parentes. Usa alguém para ensinar os meus filhos a andar no teu caminho, a te servir. Porque eu sempre tive isso no meu coração. Tenho 3 filhos e o meu desejo é de criar eles no caminho do Senhor, ensinar eles a amar ao Deus da nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu passei por essa terceira cirurgia e ao sair de casa, a minha mãe profetizou e disse assim: o meu Deus, ele vai com a mão dele e vai corrigir esse defeito aí. Porque os médicos não estavam encontrando, irmão. Era muito delicado essa cirurgia, porque o defeito era muito pequeno e era ruim para se achar. Então, a doutora ali fez a cirurgia e ao terminar a cirurgia, ela chamou a minha esposa e ela disse: olha, nós não achamos o defeito, mas nós fizemos o que podia ser feito. Louvado seja o nome do Senhor. Então ela já falou que não tinha achado o problema. Então eu voltei para casa, passei 1 mês ali, depois nos 40 dias, fui fazer exame novamente. Louvado seja o nome do Senhor. E dessa vez, graças a Deus, ficou bom pela terceira vez. Fiquei bem.
A mão do Senhor, a doutora falou que ela não tinha encontrado, mas a mão de Deus encontrou e consertou o defeito e corrigiu o erro, para a glória de Deus. E eu estou vivo aqui. Sofri muito, mas todos os dias eu entregava minha vida ao Senhor e dizia ao Senhor: o Senhor me fez uma promessa e ainda não se cumpriu. E a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele não faria, e falaria e não confirmaria. Deus é fiel, quando ele faz uma promessa, ele não é igual ao homem, ele cumpre. Ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Eu estou aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Voltei a falar, vou pregar a palavra de Deus, por isso que eu amo o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus se revelou para mim, e eu sei que Ele vive, e Ele se levanta em favor daqueles que nele esperam. Amém? Que Deus te abençoe. Eu espero, breve dia, poder fazer uma live e contar todas as maravilhas que Deus ele me revelou nesse processo todo. Deus ele se revelou no profundo, no íntimo, para mim. O Senhor Jesus ele apareceu para mim e me mostrou maravilhas nesse processo todo. Amém? Então creia, meu irmão, se Deus ele fez uma promessa para ti, pode passar os céus e terra, mas as palavras do Senhor, elas não passarão. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.